Boa noite para quem está chegando. Bonsoir, Tintin. Está dando a Viviane aqui. Bonsoir. Bem, temos 79, acho que pelo que o Pedro Brito falou, 79 inscritos dessa vez. Um bocado de gente, né? Hoje a abertura do Pedro Bolsas, ele vai falar sobre, né, Tintin no Congo, todos aqueles detalhes que a gente sabe que tem por trás da história, né? Principalmente esses dois primeiros álbuns são, nossa, muito delicados, né? Divertidos, Sim, pode sim. crer. O primeiro não achei muito divertido, não. O O segundo, primeiro é bem chatinho. é. Até. Ou seja, esses três primeiros álbuns, incluindo a Sim, sim. América, né, são... Tintin na América também não gosto muito, não. Pois é. Assim, depois dos três primeiros, aí a coisa segue, né? Em algum momento ou outro, os três primeiros. É claro, né, gente? A gente entende o momento histórico, aquelas coisas todas que a gente ouve, mas daí, hoje em dia, a gente olhar e dizer tá tudo bem, não tá, né? Pois é. Sim, sim. Pois é. Oi, Pedro. A gente estava falando de você, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí para todos. Ok, gente? Olha, boa noite. Eu sou o Bruno Rodrigues. Aquele ele é o Pedro Brito. Temos dois Pedros hoje. O Pedro Bolsas ele vai fazer a abertura aqui, lembrando que o tema de hoje é Tintin no Congo. Então, também reforçando a ideia de que, em teoria, né, Pedro, a gente vai se ver ao longo de vários meses, ao longo de 30 e tantos meses, nos próximos literais anos, em que todo mês a gente vai conversar sobre um álbum. A gente está fazendo a ordem cronológica. A primeira reunião do clube foi sobre Tintin no País dos Sovietes, esse sobre Tintin no Congo, próximo Tintin na América. Estava conversando aqui, né, Pedros, né, sobre como esses três primeiros álbuns são delicados, né? A gente acaba sempre pisando em ovos, depois a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila. Aí, Pedro Bolsas, por favor, pode vir para o palco, você pode se apresentar, por favor, e a gente vai te ouvir. Muito bem. O meu nome é Pedro Bolsas, eu sou engenheiro informático, também faço tradução de quadrinhos, principalmente franco-belgas. Traduzi algumas coisas para várias editoras, para Pipoca e Nanquim fiz o relatório de Brodeck, para Mitos recentemente fiz Cavaleiros de Heliópolis, fiz a antiga linha europeia da Panini, 13, Blueberry e assim por diante. Também moro aqui em Portugal e acompanho o Tintin desde que eu aprendi a ler, mais ou menos, né? Isso aqui... Aqui na Europa, os álbuns do Tintin, que são, como todos sabem, bastante duradouros, passam de pai para filho e tal, então toda a família tem Tintin, tem Asterix, às vezes tem outras coisas, mas esses dois são presença constante. Enfim, eu vim aqui porque não é exatamente para falar sobre o Tintin no Congo, embora eu possa falar e vá falar, com certeza. Mas é um pouco para falar da história do Congo, que é muito falada, mas é pouco conhecida, digamos assim. E por que é importante saber um pouco das coisas antes de fazer pré-julgamentos do tipo a Bélgica destruiu o Congo, o Hergé era um racista, era um preconceituoso, não sei o que lá. Tudo isso tem que ser bem situado antes de poder afirmar tais coisas. Enquanto isso, deixa eu só dar uma palavrinha. Primeiramente, dar boas-vindas a quem está vindo pela segunda vez, né? E a quem está entrando pela primeira vez. Além do Pedro Bolsa, né, que é nosso convidado aí de hoje para fazer essa introdução, nós temos aqui vários tintinófilos que com certeza leram Tintin no Congo, estão aí interessados em discutir esse álbum polêmico, né? E eu fiz um convite também para uma pessoa que é a Mariana Pacheco, então a Mariana pode dar um alô aí para a gente e contar para a gente, né, Mari, por que eu fiz esse convite para você, qual é o contexto de você estar aqui nesse bate-papo sobre Tintin no Congo?
Oi, gente, boa noite. Fiquei muito feliz com o convite do Pedro, eu já estava sabendo, só que na primeira vez eu não consegui, que eu estava cheia de trabalho e não deu certo. Mas o motivo do Brito ter me convidado para participar é porque a minha tese, minha dissertação de mestrado foi sobre os 3 primeiros álbuns do Tintin, foi sobre o Tintin no país soviético, Tintin no Congo e Tintin na América. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Eu fiz aqui a minha dissertação de mestrado, que foi uma análise sobre a construção da ideologia nesses 3 álbuns, né? Que é a trilogia preto e branco que eles falam, né? Porque foram os 3 primeiros álbuns que não foram adaptados e tem muitos assuntos sociais, políticos, ideológicos nesses álbuns. E por isso que eu resolvi falar deles, né? E o grande estopim para eu começar essa dissertação foi justamente o Tintin no Congo, que foi a história do processo. E eu falei, poxa, mas, né, por que as pessoas não leem os histórias em quadrinhos com esse viés também, né, que tem essa questão, não é só lazer, não é só entretenimento. E aí eu comecei a minha dissertação. E foi por isso que o Pedro me convidou, porque a gente começou a conversar sobre isso, quando ele descobriu que eu estava fazendo a dissertação, e ele achou que seria muito legal participar e que eu iria ajudar bastante, ter muita experiência para trocar em relação a esses 3 álbuns aí. Podia contar um pouquinho mais, porque eu bem curioso, né? Você tem como falar um pouquinho mais do processo de pesquisa? Conta pra gente. Não, claro. Quando eu comecei a escrever minha dissertação, eu escolhi fazer em francês a minha análise, porque eu queria pegar também a questão da linguagem, né? Não só a imagem, mas a linguagem. E eu separei os 3 álbuns, pelo que eu já falei, porque são álbuns que não são muito comentados, não foram adaptados para animação e tal. E aí eu queria saber como que a sociedade europeia, belga, era representada por esses álbuns, né? Como é que eles traziam esse pensamento europeu da época nesses álbuns. E o Tintin, no Congo, na América, para os soviéticos, ele traz esse confronto do europeu com o socialista, com o colonizador, com o colonizado, né? E com o novo mundo. E eu fiz essa análise dessa construção nos 3 álbuns. Um material muito do que eu li, do que eu comprei para trabalhar, eu comprei na livraria francesa, que eu quis também trabalhar as obras, a bibliografia em francês. Também aproveitei, na época que calhou de eu viajar para a França, na época, eu falei, vou aproveitar a viagem para poder trazer algum material bibliográfico, né? E também comprei alguns livros por lá. Mas eu quis muito trabalhar realmente no francês. Eu falei, não vou trabalhar adaptação ou tradução, eu quero o idioma original nesse caso, e mostrar um pouco dessa cultura franco-belga. O que eu achei muito interessante quando eu trabalhei é que muitas vezes eu tive que contar para as pessoas que o Tintin não era só animação, que era também quadrinho. Muita gente no Brasil só conhece o Tintin pela animação. Então eu falei, não, gente, tem os quadrinhos e tal. Eu tive que trazer essa atualização para o pessoal aqui do Brasil, que achou que só tinha animação. E também essa questão da história da Bélgica, que não é muito comentada no Brasil. Sobre a história da Bélgica, eu achei pouco material em português. Eu achei muito em francês e, assim, para conseguir só na livraria francesa e em sebo. Em português não se fala muito da história da Bélgica, né? Então, só trazendo da fonte original. E também outra coisa que eu achei muito interessante na época dessa questão como o pessoal vê a história do Tintin, né? E as histórias em quadrinhos no geral. As pessoas acreditam que história em quadrinho é só para criança e é só lazer e entretenimento. E não, meu mestrado foi em letras, né? Então eu vejo muito que as histórias em quadrinhos são uma forma de literatura e elas trazem muito a visão de uma sociedade, de uma época, enfim, uma representação histórico e social. Não é apenas um lazer, um entretenimento. E é a mesma coisa com o Tintin. Né? A gente vê no decorrer das histórias que ele traz várias questões
da época, não apenas o Tintim no país dos soviéticos, no Congo, na América, mas os outros, como tráfico de ópio, como é que fala? Política, ditaduras. Eles trazem várias questões adultas para uma história em quadrinhos e as pessoas acham que é só para criança, pelo menos na visão do brasileiro, né? E a gente vê que não é só isso, que as histórias em quadrinhos, o Tintim, especificamente, traz muito mais que apenas isso e que deveria ser consumido também pelo público adulto para ver essa visão histórica, essa questão social e os diversos temas que ele aborda. É engraçado, né, Mariana, você falando sobre ser para criança. Né? Eu lembro que eu conheci Tintin no final dos anos 70. E minha avó me deu o primeiro álbum porque já era um menino crescido, já podia entender um pouco os álbuns. Né? É muito engraçado isso, porque, pelo menos para mim, chegou como, nossa, eu agora já sou capaz de entender uma história que não é tão para criança, assim. É muito engraçado, né? Eu acho que é muito porque as pessoas aqui no Brasil conhecem pela animação, né? Não conhecem pela história. Então, tem essa coisa de você ter compreensão, de entender uma história em quadrinhos mais madura para a geração dos anos 90, que é a minha geração, né? A gente pegou mais as animações e o pessoal não tem conhecimento dos quadrinhos, né? Então, ainda tem essa visão do Tintim. Olha, o Manuel está até perguntando aqui se a tese está disponível em algum lugar para leitura. Tá, ela está disponível no site do Mackenzie, que é para teses. Eu vou deixar aqui no bate-papo para vocês. Uhum. O Mackenzie disponibiliza as teses no site deles. Vou deixar aqui. E vocês podem ler. Obrigado. Bem, a gente volta depois, né, porque tem mais papo, hein? Voltando ao Pedro. Pedro, você voltou. Pedro Bolsa, você voltou? Você está entre nós, Pedro? Pedro Bolsa? Voltei. Agora o computador ressuscitou. Desculpa aí. Tá vendo o PowerPoint? Sim, agora tá bonito. Agora tá. Para compreender um pouco do contexto do Tintim no Congo, é preciso saber um pouco sobre a história da sua pátria Bélgica. Pelo menos era mais ou menos isso que estava na história em quadrinhos original. A Bélgica surgiu da Revolução Belga de 1830 e 1831. Então, é um país mais recente do que o Brasil, o que é uma realidade na Europa. Ele é composto por dois povos, são os flamengos no norte e os valões no sul. Estando localizada em um lugar horrível, a Bélgica não podia fazer nada a não ser neutra. Não era nem aliada dos franceses, nem dos alemães, nem dos holandeses. Os Saxe-Coburgo-Gotha, todos os países que chegaram, eles promoveram a industrialização, eles defendiam a modernidade e eles gostavam muito de dinheiro. Então, se o país enriquecia, eles enriqueciam também, isso era bom para todo mundo. E a Bélgica se tornou o país mais rico da Europa em proporção. Segunda metade do século XIX, Bélgica era o país mais rico da Europa. Isso também vai ser importante. Ideia sobre isso, mínima? Pois é, pouca gente sabe, mas assim, proporcionalmente é o país que foi que se industrializou mais rápido. O que interessa é, Rei Leopoldo II foi o segundo rei dos belgas. Era um homem extremamente rico. O pai dele havia feito a unificação do país, ajudou a promover a industrialização, obviamente tinha os seus próprios investimentos nisso, me interessava também, deu retorno, ele já era muito rico. O dinheiro dele, antes mesmo de entrar para o Congo, ele ajudou a fazer uma série de monumentos que você ainda pode ver em Bruxelas, o Parque do Centenário, o Museu do Centenário, Palácio Real, Palácio de Justiça, tudo isso foi feito antes de colocarem o primeiro belga no Congo. Só que ele queria que a Bélgica tivesse colônias, que estava na moda. Todos os países europeus estavam entrando na África, pegando uma parte do território, criando suas próprias colônias, não só na África, mas principalmente na África. Foi então que ele criou, em 1879, a Associação Internacional do Congo. O Congo era o território ainda mais desconhecido para os europeus, claro, da África, porque ficava bem no meio do continente, mas lá
era um lugar habitável. Só que, tipo, se enfiar no meio da África era uma coisa complicada, dava pouco retorno, os ingleses já tinham umas colônias mais para o interior, que só davam prejuízo. Esquece isso aí. E o Leopoldo, não pus isso no slide anterior, mas é interessante falar, ele, na altura, tinha fama de ser um humanitarista. Estou falando sério. Nossa Senhora. Por exemplo, quando ele chegou no poder, ele basicamente passou a vetar todas as condenações à morte na Bélgica. Na época, a pena de morte era válida ainda no mundo inteiro, não havia nenhum país que tivesse abolido pena de morte. Estamos falando do século XIX, não é? E ele decidiu abolir ele próprio, na prática. Fulano foi condenado à morte, toma perdão real. Fulano foi condenado à morte, toma perdão real. Ninguém foi executado na Bélgica durante o governo Leopoldo II. Isso tem uma fama muito grande para ele. Ele contribuía para beneficências, apoiava muito os missionários católicos. Bélgica era um país profundamente católico naquela altura, extremamente católico, como vocês nem imaginam. Por essa altura havia um jornalista inglês chamado Henry Morton Stanley. Ele ganhou fama como? Ele desceu o rio Nilo até a nascente. Uma das pessoas que foi lá procurar a nascente do rio Nilo e tal, e lá encontrou um missionário britânico que havia se enfiado na África muitos anos antes, todos acharam que estava perdido, o famoso Dr. Livingstone. Ficou até famoso quando ele chegou lá no interior da África, viu o único branco da região, aí ele olhou, Dr. Livingstone, I presume, era realmente o Dr. Livingstone. Só que aí é que está. Qual era a diferença entre os dois? O Livingstone embrenhou-se na África e apaixonou-se por aquele continente, por aquele povo. Foi lá ajudar as pessoas e não sei o quê. E cortou o contato com a Europa porque sabia que se viesse gente para lá, ia arrebentar com aquilo tudo. Essa gente foi o Stanley. Stanley viu a região toda, escreveu livros e não sei o que chegaram na mão do Leopoldo II. O Leopoldo II leu, esse é o homem que eu preciso. Ele foi lá e contratou o Stanley. Stanley, meta-se no meio do Congo, mapeie aquela região toda para mim e obtém ela para mim, para a Associação Internacional do Congo. Na época não era só o rei Leopoldo II, mas ele era o mentor. E foi o que Stanley fez. Ele metia-se no meio da África, com os nativos lá que ele odiava a África, ele odiava o Brasil, ele odiava tudo. Stanley era um sujeito horroroso. E aí ele chegava lá para os chefes da tribo, fazia-os assinarem documentos de transmissão do território, numa língua que eles não sabiam ler, é lógico, não é? Porque, tipo, para os africanos, inglês, francês, alemão, fazia a menor ideia do que era aquilo. E assim conseguiu os direitos de vários territórios da África para o rei Leopoldo II. Como ele era um sujeito muito decidido e que gostava de botar as pessoas que trabalhavam para ele para, digamos assim, quebrar pedra, no sentido figurado da coisa, ele ganhou o apelido de Bula Matari, que é quebra-pedra. Vocês vão ver esse termo muitas vezes na edição francesa do Tintin no Congo. Não sei como é que ficou na tradução brasileira. Na que eu li da Record, muitos anos atrás, não havia nada disso, mas a Record simplificava o texto do Tintin. Estão dizendo aqui, Pedro, que a edição brasileira também tem, a da Record. Da Record não tem. Não? Não lembro. Não leio há 30 anos, mas tipo, eu li umas 450 vezes quando eu era... Eu acho que da Companhia das Letras, talvez. A Companhia das Letras deve ter, e quase com certeza deve ter na edição em preto e branco da Globo, foi trazida pelo meu querido amigo Érico Assis, e ele é muito bom. Sim. Sim. Enfim. De posse de toda essa informação, o rei Leopoldo foi até a Conferência de Berlim, que foi feita para se partilhar a África, não exatamente a África, boa parte dela já tinha dono nessa altura. Coisa, né? Veja só, né? Pelos europeus,
e o litoral também já estava quase todo dominado. O interior, a região do Congo, principalmente, é que era disputada. Como ele era uma pessoa, na época, conhecida pelo humanitarismo, conseguiu apoio da imprensa e não sei o quê. Não, Leopoldo é o homem certo para tomar conta do Congo. Nossa, hein? Oh, yeah. Imagina ninguém melhor, que coisa, né? Nossa. Pois. Uma vez com isso garantido na Conferência de Berlim, Leopoldo II comprou o resto da Associação Internacional do Congo, todas as partes estavam soltas, e virou dono do Congo. Nossa. Vocês já sonharam ter um país? Leopoldo II conseguiu. E ele criou o Estado Independente do Congo. Ele costuma ser chamado em português de Estado Livre do Congo. Isso é má tradução. É Estado Independente do Congo. Foi fundado em 1875, nos estertores da Conferência de Berlim, e então foi a maior propriedade privada da história. Até 1890, a principal atividade econômica foi marfim, matando os elefantes. E pronto, carregava-se o marfim, então, mas não estava quase dinheiro nenhum, né? Até para alguém muito rico como Leopoldo, isso era complicado e, eventualmente, para sustentar o Estado Livre do Congo, o Estado Independente do Congo, ele precisou pedir empréstimos ao Estado belga. Nossa. Chegou e disse, ok, toma não sei quantos milhões aí, mas, tipo, a garantia é o território do Congo. Se você não conseguir pagar o empréstimo, nos entrega o território. Não, pode deixar, não sei o que e tal. Ele pagaria esse dinheiro. Então, nós estamos perguntando, mas o que ele gastava se ele não tinha infraestrutura nenhuma lá? Na Force Publique. A Force Publique era a única real instituição no Estado Independente do Congo. Era a força militar do Leopoldo II no Congo. Era composta por oficiais brancos, mercenários, tudo mercenário, e os soldados eram negros, chamados ascaris. Eram recrutados na própria África, no início fora do Congo, entre negros que foram catequizados em missões já da época, ou que haviam sido comprados como escravos pequenos e foram, desde pequenos, habituados a isso e tal. Ainda assim, houve rebeliões constantes dela que eram reprimidas à base da porrada. Force Publique era uma coisa horrorosa, pelo menos até o fim do Estado Livre do Congo, e aí virou só uma coisa má. Logo a seguir veio a guerra contra os escravistas árabes, os traficantes de escravos que operavam na região, ainda estavam operando impunemente, mas nessa altura o Leopoldo já estava com um pouquinho mais de dinheiro e sofrendo pressão já. Então, cadê a missão humanitária? Aí pronto, vou acabar com os escravistas árabes. Iniciou uma guerra, destruiu os caras, matou os responsáveis e tal. Sim, a Força Pública nunca perdeu uma guerra. Agora vem como Leopoldo II ganhou dinheiro. O boom da borracha. 1878, um sujeito chamado Dunlap, vocês conhecem esse nome, ele era o nome de uma pessoa, inventou o pneu. Bicicletas precisavam de pneus precisavam de borracha. Quem produzia borracha? Brasil! Sim, a produção era toda no Brasil. Não dava conta, a demanda era muito alta. Mas, nesse meio tempo, antes de começarem a espalhar seringueira por todo lado, descobriram no Congo um tipo de borracha natural que não era seringueira, era Landolfia wariensis. Mas no Congo era diferente, precisava de uma grande quantidade de mão de obra. Que havia de mão de obra lá? Os nativos. E como se conseguiria rentabilizar isso? Através da nossa querida privatização. Sim, meus senhores.
Em 1891, Leopoldo II fez um decreto secreto, não foi publicizado, que fazia concessões de exploração de borracha para sociedades privadas. Assim, ele ficou com tipo 1/5 do Congo, o resto foi dividido entre várias empresas, nem todas belgas, algumas inglesas, algumas de outros países, era tudo empresa, que poderiam explorá-la como quisessem. Para garantir que eles podiam explorar, Leopoldo disponibilizou a force publique, para esses caras. Temos não sei quantas pessoas aqui, então cada pessoa precisa produzir não sei quantos quilos de borracha por dia. E punham as pessoas lá para trabalhar. Até nas terras do Leopoldo faziam isso. A lógica era, vocês precisam pagar impostos, como não tem dinheiro, pagam com trabalho. Todo mundo trabalhando, quem é que produz comida? Ninguém. Falta comida. Fome. A população ativa não quer cumprir ordens, foge. Tudo bem. Quando pomos o cara para trabalhar, as mulheres e as crianças vão ser detidas e mandadas para campos de concentração. Nossa, caramba. Todo esse povo junto no mesmo lugar dá doenças. Nossa. Em um ano, nesse temos números bons, 500 mil pessoas no Congo morreram de doença do sono. 500 mil. E aí, agora vou chegar na parte mais peculiar da coisa. A força pública era disponibilizada para os particulares, mas era tudo muito reguladinho. Se eles gastassem munição, eles tinham de justificar, como todo exército do mundo, só que eles tinham um sistema diferente de justificação. Se eles gastassem munição, tinham que provar de ter usado para matar alguém, porque todos desconfiavam, não. Se a gente deixar eles atirarem à vontade, vão sair caçando bicho na África. Qual era a prova de que mataram alguém? Mãos decepadas. E aí começou a haver um comércio de mãos decepadas entre o pessoal da força pública. Isso, Pedro. Nossa. Do tipo, eu gastei 6 tiros, vou precisar de 6 mãos. Eles não necessariamente matavam gente para isso. Pelo amor de Deus, até a força pública não era composta de psicopatas. Eles cortavam as mãos de 6 pessoas que eles encontravam. Que isso? Até o Vinícius está perguntando o que aqui, mas fazia o que com as mãos? Vendia as mãos, né? Pois é, mas... Elas eram usadas como provas, não é? Toma, eles têm 6 balas, toma 6 mãos. Senão, o soldado da força pública tinha que pagar pela bala. Isso. Uhum. Sim, tinha que pagar pela bala. Era tipo família de fuzilado chinês, pelo amor de Deus. Na época, a bala era muito mais cara do que era hoje. Obviamente, a população nativa não concordava muito com esse sistema. Revoltas. Manda a força pública. A força pública faz o que a força pública faz melhor. Mata todo mundo. Etc, etc. Muitos nativos tiveram mais sorte e fugiram. Do tipo, saltavam o Rio Congo para ir até o Congo francês. Meu Deus, aqui é o paraíso, o melhor lugar do mundo para se viver. O Congo francês. É uma colônia também. A Maria que eles também puniam a decepção como punição para furto ou quem não conseguisse atingir a meta de exploração de borracha. Certo? Ela está comentando. Muitos lugares de concessões privadas, para convencer as pessoas a cumprir as metas, matavam quem não cumprisse. Aí davam ordem, olha, se não cumprir a meta, vocês matam o cara. O pessoal da força pública, podemos só cortar a mão do sujeito e dizer que matamos. E aí mais mal Quando eu pesquisei para o meu mestrado, fala que eles também usavam, tipo, eles puniam a pessoa cortando a mão do familiar da pessoa. Tipo, você não cumpriu a cota desse mês, sua esposa vai perder a mão. Era tipo nisso. Eles usavam a mão como moeda corrente. Precisavam de uma desculpa para ter mão. Sabe? Como eu disse, a mão era a moeda. Então, é aquilo. Pega a mão. Toda essa combinação de fatores causou uma brutal redução populacional na região.
há discussões. O rei Leopoldo foi responsável por 10 milhões de mortes. Não sabemos. Teve gente que fugiu, teve gente que se escondeu, teve gente que morreu de doenças, muita gente, não foi pouca gente, digamos assim. É aquilo. Temos um rol enorme de crimes contra a humanidade, que eu fiz aqui para vossa apreciação. Então, podemos dizer, ele fez uma listinha de crimes contra a humanidade que faz até Hitler parecer um moleque. O que acontece? Não eram só agentes do Leopoldo II, de sociedades privadas ou da Force Publique que iam para o Congo. Entre outros, havia muitos missionários. Isso fazia parte da doutrinação do Leopoldo, etc. E eles viam aquilo. Começou uma série infindável de denúncias que acabaram por resultar numa nova guerra de propaganda. Com muita gente denunciando por um lado, e o apoio das grandes potências, porque quando o Congo começou a dar lucro, a Inglaterra, a França, etc., começaram a se arrepender de ter entregue aquilo para o Leopoldo II. Não era? Pô, podia ser nosso. E aí, pipocou denúncia por todo lado. A mais famosa foi provavelmente o livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Conrad foi capitão de um dos barcos que supria o Congo, e ele percebeu, quando eu vou buscar lá, eu vou buscar marfim ou borracha. Quando eu vou entregar munição. O que está acontecendo naquele país? Ele era amigo de um diplomata britânico chamado Casement. O Casement se interessou por aquilo e foi até o local, visitou, etc. Saiu de lá, fez um relatório enorme para o parlamento britânico, que era o relatório Casement. Quando esse relatório ficou público, houve uma pressão enorme sobre o rei Leopoldo, que foi forçado a aceitar uma comissão de inquérito internacional. Foi até o local, investigou tudo e chegou às mesmas conclusões. Logo em 1906, ele acabou com o sistema de concessões privadas. Para escapar das consequências, ele ofereceu o Congo para o Estado belga. Lembram aquele que não queria colônias desde o princípio? Veja só, né? Pois é. Pois é, toma, embrulhado para presente para vocês. Foram 2 anos de debates no parlamento. Pedro, Parlamento belga, na altura... Desculpa, Mariana e o Pedro Brito estão comentando que essa situação toda lembra o último filme, acho que a última versão do filme Tarzan, né? Eu nunca vi. Vocês querem explicar um pouquinho? A lenda de Tarzan, se não me engano, acho que é de 2019, se não me engano, e mostra bem essa questão dessa investigação, né, da presença dos belgas no Congo. Isso é 2016, desculpa. E mostra bem isso mesmo, essa questão dessa investigação, do inquérito contra o Congo, e também da exploração de diamantes no Congo, mostra tudo isso. É bem interessante. Isso já é posterior. Diamantes, mineração, sim. Vieram depois do fim do Estado Independente do Congo e da criação do Congo belga. Isso já é outra história. Sim, mas é o que eles abordam no filme, mas eles mostram a questão da investigação e do questionamento dos outros países, a situação do Congo. A parte horrível da história do Congo é essa. A colonização belga foi só a parte ruim, digamos assim. A grande maioria do parlamento votou para aceitar a colônia. Pouco tempo depois, morre o Leopoldo II, sem herdeiros diretos, foi substituído pelo seu sobrinho, o bom rei Alberto, e ele não paga por nenhum dos crimes dele, é lógico, é óbvio, não é? Primeira coisa que eles fazem foi uma carta colonial que decretava o fim dos trabalhos forçados. Mais tarde se encontraram grandes jazidas minerais no Congo, grandes mesmo, que produzia tudo.
E aí começaram a explorar as pessoas lá, mas usando um sistema diferente, do tipo, pagavam um salário irrisório. A força pública foi levemente reformada. Acabou o comércio de mãos, já foi um progresso gigante. Aí, Pedro, me diz uma coisa, aí já era século XX, mas a gente está em que década? 10, 20? Ainda estamos na década de 10. Ainda estamos na década de 10. Tá legal. Tipo, os nativos não tinham tido instrução nenhuma. Eles precisavam de instrução. Não dava para o Estado belga construir escolas em 2,5 milhões de quilômetros quadrados do Congo belga. Então, precisamos de missionários. Criaram o conceito que estamos numa missão civilizatória no Congo. Isso vai ser importante para o Tintim no Congo. Mas o território havia sido despovoado durante o período do Estado Independente do Congo. O primeiro censo que foi feito lá foi em 1924. Então, a gente não tem ideia do quanto estava despovoado em 1909. Mas em 1924 tinha 10 milhões de habitantes. Era muito pouca gente. Então, começou a haver dentro da Bélgica uma enorme promoção de migração para o Congo belga. Vão para o Congo belga, nossos jovens qualificados. Devem ter... Serão úteis lá. Os salários devem ter sido bem altos salários, né? Porque, né? Para convencer. Eu também. Estamos no início do século XX. O salário era baixo por todo lado. Pagava R$10 a mais, os caras iam para onde fosse. E é nessa que já podemos entrar um pouco na parte do Tintim. Para isso, evitar falar do Abade Norbert Vallès. Ele era o diretor do jornal católico conservador Le XXe siècle. E era uma figura fantástica, porque ele era conservador, anticomunista, antissemita, simpatizante do fascismo e crente fervoroso na missão civilizatória belga no Congo. Mas é um combo perfeito, né? Tudo que você olha para tudo quanto é lado, né? Fantástico! Isso é uma combinação incrível. Ela encontra um jovem talentoso que havia sido criado no meio católico conservador, tal, que era o Hergé. Já um artista talentoso. Contratou para o jornal. Na época não havia tantas fotos como há hoje nos jornais. Boa parte era ilustrada por ilustrações normais mesmo. Então, o jornal tinha um staff de artistas. Hoje já não deve ter, mas na época tinha. E quando decidiu criar um suplemento juvenil para catequizar os jovens belgas, Le Petit Vingtième, Hergé era a figura ideal. Ele já fazia seus quadrinhos para o Boy Scout belga, a revista dos escoteiros belgas. Então, estava lá certo. Outra pessoa que o Vallès contratou, isso será útil na leitura dos próximos álbuns, foi Léon Degrelle, que na época era só outro jovem católico conservador, mas depois virou o líder do partido rexista, que eram os fascistas belgas. Todo fascismo possui suas características locais. Qual era dos rexistas? Os rexistas apoiavam a monarquia. Todos defendiam a monarquia belga, só que em vez de ser a monarquia parlamentar democrática que eles tinham, tinha de ser uma coisa fascista. Eu também se tornou oficial da SS muito condecorado mais tarde. Enfim. Portanto, o primeiro trabalho do Hergé no Petit Vingtième, vocês já mencionaram aqui na vez anterior, foi um país soviético, que era com a mensagem anticomunista. Agora, o Abade Vallès queria uma mensagem a favor do colonialismo, para mandar os jovens belgas para o Congo. E aí disse para o Hergé mandar o Tintim para o Congo. Eu quero mandar ele para a América. Cala a boca, você vai mandar ele para o Congo. Sim, senhor. Pronto. Vai e faz. Manda para a América depois. Eu fui para a América depois, mas ele teve que fazer duas histórias que eu não queria fazer antes de poder fazer a história que eu queria fazer. Por isso, eu não coloco Tintim na América no mesmo balaio dos outros dois. O Tintim na América foi uma obra feita de coração. As outras foram mais... tem que fazer, vamos fazer.
Enfim, a trajetória posterior do Abade Valês é pouco conhecida. Em 1933, com o fascismo em ascensão pelo mundo, os dirigentes católicos olharam para o cara, não pode continuar, e tiraram ele do 20º século. Também liberou o Hergé para poder fazer o que ele queria. Em 1944, após a libertação da Bélgica, foi preso por colaboracionismo com os nazistas e, em 1948, foi condenado por um tribunal militar a 5 anos de prisão. Ele morreu em 1952, não morreu na prisão, desconfio que foi anistiado quando já estava muito doente, mas não durou muito. Esta é a trajetória do Abade Valês, e aí vocês conseguem compreender um pouco da origem do Tintim no Congo. O resto vocês vão compreender agora, que é Hergé no Congo. Hergé nunca pôs os pés no Congo, muito menos antes de fazer o álbum, quando ele tinha 23 anos. Nunca custa lembrar, tinha 23 anos. Ele tinha trabalhado... Desculpa, Pedro. Não, só um comentário, porque é importante, né, colocar, porque a gente acaba tendo uma imagem muito formada do Hergé, né? Ele tinha 23 anos, né? Que definitivamente não estou dando desculpa para nada, mas essa visão, né, de idade, de uma, vamos dizer assim, inexperiência, de novo, não é desculpa para nada, mas só que a gente vê o Hergé já formado, né? Não é o caso aí, né? Não, o Hergé, na época, era muito verde. Aí é que é mal ele ter redesenhado o álbum depois. Se a gente só tivesse a versão primitiva do álbum, aí todo mundo perceberia que ele era um amador completo quando fez. Mas não, nós temos agora um álbum com desenho sofisticado, mas a história ainda é a mesma do álbum original, com minúsculas mudanças que nem valem a pena mencionar. Enfim, dizer que eu não pesquisava era um pouco injusto. Até para o Tintim nos Soviéticos ele pesquisou. O problema eram as fontes. Como aprender sobre o Congo belga? Eu vou no Museu do Congo belga em Tervuren. Faz todo sentido. Pena que esse museu tinha sido criado por Leopoldo II e foi feito sob medida para passar a mensagem que o Leopoldo II queria passar. Então, essa estátua do Aniota, do Homem-Leopardo, ela está no museu até hoje, não é? Agora é Museu Real da África Central. E o Hergé pegou diretamente dela para criar uma sequência do álbum, vocês todos lembram. E muitos objetos que aparecem no museu retratam no álbum, muitas fotos que eu procuro em reportagens da época retratam no álbum. Ele até pesquisou bastante, só que as fontes dele estavam todas erradas. E ele não tinha conhecimento bastante para ir atrás de fontes melhores. Então, a realidade colonial da época lhe passou um pouco pelo ar, ele não viu, ele não sabia. E ele não tinha nenhum senso crítico, até que não podia ter. Se tivesse, o Valês, censurava. Não tinha muito jeito. O Pedro Brito, né, do Tintim por Tintim, né, Pedro, aí, firme e forte, no texto de, acho que 2010, né, Pedro, sobre Tintim no Congo, até você coloca que o Hergé, anos depois, fez uma autocrítica dizendo que ele... Acho que é bem explícito, né, Pedro Brito? Que ele meio que se arrependia, sim, daquela visão que ele colocou, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, ele admitiu que se arrependia desse do Tintim no País dos Soviéticos, os outros não. Dos outros ele nunca falou nada nesse sentido. Embora alguns detalhes da Estrela Misteriosa, que é outro álbum que requer uma bela de uma análise, eu também tenha modificado depois. Mas, enfim, ele se arrepende, mas ele considerava o álbum um retrato da época. Uhum. Depois da independência do Congo, o álbum chegou a ser retirado de venda durante um tempo razoável. Uhum. Aí os próprios africanos pediram para publicar o álbum na revista Zaire,
Aí o Hergé chegou para a editora, pô, se eles não se incomodam, por que vocês se incomodam? E desde então, Tintim no Congo passou a ser publicado sem obstáculos. O Pedro... O Desculpa. álbum era um retrato da época, da visão que ele tinha, que não era uma visão única dele, era uma visão generalizada. Mas deve ser dito, ele não mostrava os africanos como maus, em nenhum momento do álbum. O único quase vilão africano é o feiticeiro, que fica com a inveja da influência do Tintim, mas que é conduzido a tentar prejudicar o Tintim pelo vilão branco do álbum. Os vilões mesmo são todos brancos. Sabe, o Hergé, mesmo no próprio álbum seguinte, o Tintim na América, está do lado dos índios. Não está a favor dos brancos. Ele não é um cara que desprezava minorias e tal. Inclusive, mais adiante, ele foi o único defensor dos ciganos em todo o quadrinho franco-belga. Mas aí já é outra conversa. E é engraçado, Pedro, e tem algumas cenas, né, como a célebre cena do rinoceronte, que escola essa visão. E assim, é muito louco que eu lembro, eu quando criança lendo, eu falei, gente, sabe, o que eu lembro bem que eu pensei, gente, isso deve ser um raciocínio meio Pernalonga, meio Pica-Pau, completamente fora de senso, né? Uma gag. Mas sabe que ainda criança eu estranhei, eu falei, gente, que é isso, né? Como assim? Ele está furando o gasto. Gente, tudo bem, mas eu estou olhando, não, o porquê que se fazia, etc. Eu estou olhando, gente, para a história, de repente, para explodir um rinoceronte. E o rinoceronte, explode. Não, eu, quando era pequeno, eu ficava escandalizado com a matança de animais que o Tintim fazia lá. Mas, para a época, era aquilo. O pessoal ia para a África fazer safari. Matar bichos era considerado uma coisa, tipo, divertida, interessante. Mas mesmo na minha infância, nos anos 70 e 80, aquilo já era absurdo. Que isso? Como é que pode? Sabe aquela coisa que você está lendo tranquilamente o álbum, dele você para na cena, eu falei, gente, como isso caiu aqui de paraquedas, essa cena, né? Mas é o que estão comentando aqui, que parece cena do Papaléguas e o Coyote também, né? Aqueles desenhos menos 60, 50, bem completamente fora de esquadro, completamente, né? Sem noção, total. Né? Curiosidade, embora, claro, a parte histórica eu tenha me baseado principalmente da história propriamente dita, a parte sobre o Hergé aqui eu tirei principalmente deste livro, Le Tintin au Congo de Papa, que examina exatamente como o Hergé retratou o Congo, qual era o contexto da época e tal. Eu gosto bastante. Existem outros livros dedicados ao Tintim no Congo, mas eu não tenho nenhum na minha enorme biblioteca hergiana. Esse livro é fácil de encontrar? Ou é um... Quando ele foi vendido originalmente, ele vinha junto com o jornal Le Soir. Tá. Todas essas são as duas versões. Eu tenho mais versões, na verdade, mas essas são duas versões do álbum que eu tenho. Colorido na edição britânica e o preto e branco em uma das edições belgas. Veio num box especial. Parece um mangazinho. Hergé, inventor do mangá. Vocês ouviram de mim. O Stefano, eu acho que é Stefano, me perdoa, Stefano, não sei. Perguntando, essa cena de banda desenhada na Bélgica, de história em quadrinhos, né, era escassa antes de Hergé? Você sabe? Não, era inexistente antes de Hergé, na prática. Escassa inexistente. Produção local que havia. Este britânico é interessante. Quando houve a primeira denúncia de racismo em tempos recentes disso, foi no Reino Unido, que um pai teria encontrado o álbum à venda para as crianças e ficado escandalizado com a publicação. Eu me interessei, logo depois, quando eu fui à França, fui até uma loja que vendia versões importadas dos álbuns e comprei esse álbum. Como é o álbum britânico do Hergé? Estão vendo essa faixa vermelha em volta? Ela tem que ser removida
para se poder ler o álbum. Na frente diz edição de colecionador, edição colorida, disponível em inglês pela primeira vez, etc, etc, etc. No verso diz, foi publicado em 1931, etc. E no seu retrato do Congo belga, o jovem Hergé reflete as atitudes coloniais do seu tempo. Ele mostrou o povo africano de acordo com os estereótipos paternalistas burgueses do período, uma interpretação que alguns leitores de hoje podem achar ofensiva. Então, bem explicado. Digamos que eu tenha encontrado o álbum sem a faixa, que não é impossível. Então, temos aqui... Calma, gente. Aqui. Prefácio. Diz detalhadamente a mesma coisa. Portanto, se ofende quem quer. O Pedro Brito, ele quer fazer uma pergunta. Gente, lembrando, Pedro Brito é o criador de Tintim por Tintim, né? A fonte de referência no Brasil sobre Tintim. Vai lá, Pedro. E ele é nosso, o grande apoiador e co-organizador do nosso clube. Vamos lá. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Boa noite para quem entrou depois, né? É para abrir o espaço realmente para o pessoal falar, né? Depois dessa aula aí que a gente teve de história do Congo belga, eu acho que todo mundo deve estar aí ansioso para comentar suas impressões sobre o álbum. E aí eu queria abrir falando um pouco, né, sobre minhas impressões. Eu até comentei um pouco aqui no chat, estava vendo aqui também o pessoal comentando. Eu tenho as duas versões, a versão da Companhia das Letras, né, hoje quadrinhos da CIA, e a versão da Globo, que é o facsímile, né, da edição de 1937, que não é nem da edição original, que a edição original foi do Le Petit XXe, né, ou do Le XXe siècle, né? Então, eu confesso que foi um pouco incômodo para mim reler esse álbum, porque eu tinha lido realmente minha edição de Tintim no Congo, eu comprei em 2010, foi no ano que eu fiz aquele post que eu coloquei o link aqui já no chat. E quando eu li, eu não tinha a mesma consciência que eu tenho hoje, né, social, nem a maturidade que a gente vem com os anos, né? São 11 anos aí de diferença entre minha primeira leitura e a leitura que eu fiz hoje. Então, para mim foi bastante incômodo fazer essa leitura sobre dois aspectos, né? O aspecto racial, né? Que é a questão colonial, paternalista, como queiram chamar, mas que envolve sim uma questão racial, e a questão ecológica, quando a gente vê ali aquelas cenas, né? Para mim, todas elas são muito chocantes em relação ao massacre de animais. Obviamente que o próprio Hergé, ele meio que justificou, né, o porquê dele ter feito o álbum daquela forma, em 1930. Eu acho que todo mundo entende aí que há um contexto, né, e ele meio que justificou isso, falando que ele tinha o mesmo pensamento da época, era o pensamento comum, então ninguém se espantaria em ver uma matança, né, 15 antílopes sendo sacrificados ali, como a gente vê na história, até porque, inclusive, esse trecho específico, ele é praticamente copiado de um livro, né? O Pedro Bolso talvez lembre aí qual é o livro, não vou lembrar agora, mas tinha um livro que ele se baseou, foi uma das fontes dele, e que esse trecho foi copiado, né? Ou inspirado, né? Porque eu acho que o Nick Rodder não gostaria que eu dissesse que Hergé copiou nada de ninguém, mas ele praticamente... Eu lembro do André Morro, não lembro o nome. Pronto. Essa cena foi com leões que o André Morro ele fez a cena, né? Ele matava os leões um atrás do outro e tinha uma criança que dava os comentários, fazia os comentários. E no caso do Tintim, é o Milou que faz esses comentários, né? E depois o próprio Milou fica espantado com essa matança. Mas a gente vê que não é a única, né? O Tintim, ele mata um macaco, ele mata uma cobra, ele fere um elefante para tirar, né, as presas do elefante. Tem essa cena que o pessoal comentou aí do rinoceronte, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Compartilhar a tela aqui, ó, vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Essa cena aí, para quem leu a versão só da Quadrinhos na CIA, é a chocante cena em que Tintim, ele mata, explode um rinoceronte, né? Então, dá para ver aí mais ou menos como foi. Essa versão ela foi excluída, o Pedro Bolsa deve lembrar o ano específico, mas
quando o Tintin ele foi publicado na Escandinávia, o Tintin no Congo, o Hergé, ele, a pedido dos editores, ele excluiu essa cena e reeditou, na verdade, né? Então, a cena ela passou a ser essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como ficou, que é a versão que vocês já conhecem aí dos álbuns, né? Então, é bem menos chocante, né? Na verdade, o rinoceronte, ele se espanta com o barulho do tiro e sai correndo. Então, a cena foi bem amenizada. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, embora o Hergé ele tenha revisado o álbum, mas acho que foi o Bruno Rodrigues que comentou, né? Ele não muda praticamente nada. Então, seria muito feliz se o Hergé ele tivesse retirado muito do que tem ali, né? De maus tratos aos animais, ou da imagem do negro lá na África, que é sempre tratado como burro, inocente, que precisa do branco para o salvar, e ele não mudou nada disso. Eu lembro que no último encontro, o Rafael ele até perguntou, vocês acham que se o Hergé tivesse refeito no país dos soviéticos, o que é que ele teria mudado? Eu acho que foi um consenso que o Hergé ele nem teria refeito, porque se mudasse, a história mudaria totalmente, né? E no caso de Tintin no Congo, eu acho que foi um erro também do Hergé ter refeito esse álbum. Eu hoje tenho o álbum como item de colecionador, como fã, mas assim, não é algo que eu vou ler como entretenimento e que eu vou recomendar como entretenimento, né, para ninguém. O Tintin no Congo, assim como essa versão do Pedro Bolsa, né, a versão da Cia das Letras, ele tem também uma nota, né, diferente de todos os outros álbuns, ele vem trazendo uma nota em que ele fala, né, sobre o contexto histórico, e ele fala que o próprio Hergé, ele reconheceu que ele retratou o povo africano como o povo era visto naquela época, né? Um povo que precisava do europeu para ser salvo ou para conseguir ter algum benefício. Mas meu pensamento é bem nesse sentido, sabe? Foi um erro do EG ter continuado, ter refeito o álbum, já que não mudou praticamente nada, né? Eu acho que foi uma estratégia comercial. Quando a gente lê algumas biografias dele, a gente vê que teve uma época em que eles começaram a redesenhar, né, os álbuns, e Tintin no Congo foi um desses, né? Ele não é um álbum bom, né? Não tem uma narrativa tão boa como os álbuns posteriores. A gente vê que em Tintin na América as coisas começam a melhorar um pouco, ainda não está bom, mas começam a melhorar um pouco. Mas pelo menos em Tintin no Congo a gente tem, ainda que meio que de uma forma bem ruim, a gente tem ali o Hergé se preocupando com algum tipo de pesquisa, né? Então, ele teve essa preocupação em pesquisar no museu, né? Algumas referências, a gente vê que tem algumas questões que aparecem no álbum que são fiéis ao que ele viu no museu. Por outro lado, alguns biógrafos do Hergé, eles até mostram alguns erros que o Hergé comete ali, né? Como, por exemplo, a flora do Congo, né? Então, a gente vê ali o tempo todo uma graminha verde parecendo... tem um dos autores que fala que parece um zoológico europeu, quando na verdade o Congo ele tem uma atmosfera muito mais árida, né? Uma vegetação muito mais amarelada, não é aquele negócio tão verde como aparece assim. A própria árvore da borracha, né? Que no álbum ele é muito mais próximo da seringueira do que dessa outra árvore que o Pedro Bolsa mencionou, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que era mais comum lá no Congo. A seringueira é uma árvore tipicamente brasileira, né? E ela não era cultivada naturalmente no Congo. Então, o Hergé ele desenhou baseado no que ele sabia de que a árvore que produz borracha é a seringueira. Meio que ele colocou lá e ninguém percebeu que estava errado. Entre algumas outras questões, né? Que aparecem no álbum. O baobá, que é uma das árvores símbolo da África, né? Ele aparece lá no álbum, mas não parece nada, não tem nada a ver com a figura real de um baobá. Então, a gente vê que é um Hergé bem primitivo e que mesmo na revisão que ele fez, né, quando foi recolorir o álbum, ainda assim ele deixou muita coisa a desejar nesse álbum. Então, realmente é um álbum que eu acho que vale a pena a gente ter como colecionador, mas que tem lá suas falhas, assim, e é preciso reconhecer. Mas é verdade. Eu queria deixar aqui uma indicação também, que o pessoal falou das edições, né? De quantas edições foram feitas. Eu comprei esse livro lá na França, deve ter na FENAC da França, né? O Tintin no Aço Blanco. Eu comprei na FENAC de lá. E esse livro é muito legal, porque ele tem uma tabelinha que tem todas as edições que já foram feitas, né? Ele conta todas as edições, as capas. Ele é um material bem legal para quem tiver curiosidade. E são os 9 primeiros álbuns do Tintin que ele conta, né? Que ele aborda.
E também comentaram sobre o caso do belga, agora esqueci o nome dele, que fez o processo contra a Fundação Mulissar para retirar o Mobutu Mondando, em 2012, para retirar o Tintim do Congo de circulação, né? Na época foi bem comentada essa questão, e esse caso foi o que deu start ao meu mestrado, e eu achei muito interessante como que o Tribunal de Bruxelas lidou com a situação, que foi justamente levar em consideração a parte histórica, né? Tipo, que no momento que o Hergé fez, como vocês mencionaram, tinha 23 anos, a época era outra, e a forma de julgar a situação era outra, então não seria válido retirar o álbum, mas colocar uma nota explicando a situação. Eu não sei se na França e na Bélgica eles chegaram a colocar alguma coisa no álbum. Você sabe, Brito? Alguém sabe? Eles não colocaram, né? Eles simplesmente desconsideraram esse processo por conta de valor histórico, né? E deixaram quieto. Mas eu não, assim, eu acho que não seria necessário, porque não seria necessário tirar a circulação, mas eu acho interessante isso que o Bolsas mostrou da Inglaterra, de colocar uma nota. Porque eu acho que é importante você contextualizar esses materiais que são feitos em outra época, para a geração atual também adquirir um conhecimento histórico de quando foi produzido, não só os quadrinhos, mas histórias no geral, que às vezes o pessoal se ofende, mas não entende que naquela época aquilo não era considerado, aquilo não era visto. O Ricardo quer fazer uma pergunta, mas a gente, aproveitando o gancho, né, Mariana, você falou das novas gerações, eu sei que eu não estou falando de álbum, eu tenho o pack lá com os DVDs, todos Tintim. No desenho, no episódio, como é que lidam com essas... Você sabe, Mariana, os Pedros? Na verdade, Bruno, não existe episódio Não de Tintim tem, no Congo. não tem. Eles não fizeram animação. A Nelvana não foi louca o Eles suficiente para fazer isso. Eles fizeram a parte de Tintim da América, né? Eles fizeram a parte de Tintim da América. Isso. Bem, eles ignoraram o Congo soviético. Exato. Pois é. Ricardo, você vai fazer uma pergunta? Bem, primeiro, gente, dizer, para parabenizar vocês todos, Bruno, Pedro, e a apresentação fantástica do Pedro aqui, uma aula muito essencial, assim, muito bom. Então, esse momento aqui é especial só para mim, eu como fã do Tintim, tenho que parabenizar todos aqui. Achei muito interessante o comentário da Marina, e eu queria colocar que eu acho importante a gente conhecer essa história do Congo, e essa questão que a Marina está colocando, acho importante porque me parece que no mínimo que a gente tem que fazer realmente foi o que o Pedro falou, de colocar o que os ingleses fazem, que é a nota, que é absurdo, que isso tal. Mas eu fico me perguntando se é correto a gente fazer essa publicação colorida. E, assim, primeiro que o Pedro Brito falou, é super importante, acho uma história completamente... Não deveria fazer parte mais do cânone do Tintim, acho que não tem nada a ver, né? Acho que eu não vou adicionar nada, acho que o Pedro Brito falou tudo que tinha que ser dito sobre isso. Mas o que eu acho é o seguinte, será que vale a pena ela continuar tendo a versão colorida, continuar sendo feito para crianças, mesmo com aviso? Isso é uma coisa que eu tenho minhas dúvidas. Eu fico pensando assim, para a gente colocar, imagina, que eu acho que esse é o ponto que o Buto estava tentando levantar, quer dizer, porque imagina, ele um descendente africano, e aí chega no colégio, o filho dele tem que ter uma história onde os descendentes dele são tratados como imbecis completos, tá certo? Numa época onde a gente está tendo uma conscientização sobre ecologia, a cena do Tintim com o rinoceronte, Bruno, você até representou bem, mas ela é muito pior. Ele vem andando assim, e diz assim, olha que lindo rinoceronte, eu vou matar esse filho da puta. Desculpa a expressão. Mas assim, ele admira a beleza do rinoceronte. Qual é a conclusão de colonialista? Eu vou matar ele, vou destruir isso. Aí ele não consegue matar ele enfia uma dinamite e destrói ele. Cara, é assim... É justamente isso que eu coloco no meu mestrado, a visão do colonizador e colonizado. E, assim,
eu acho, né, que histórias em quadrinhos têm a sua faixa etária, né, e eu não acho que Tintin seja para faixa etária infantil. Tinha que ser para maiores de 16 anos, mais ou menos, no mínimo, né, por conta dessa maturidade de compreensão do conteúdo. Hoje, né, Mari? Hoje. Você fala isso hoje, né? Hoje em dia. E eu acho que uma figura que representa muito mais essa questão do colonizador e o colonizado, que não foi mencionada aqui, e que eu falo no meu mestrado, é o Milu. Quem lê os quadrinhos sabe que o Milu tem balão de fala, e o Milu ele é o ser mais sarcástico, mais irônico, mais... Milu é o próprio cão nesse álbum, né? Ele é o próprio cão. Exatamente, ele é exatamente isso. O Milu, ele fala o que o Tintin não fala, né? Eu acho isso muito terrível, né? Então, tipo, tanto é que no começo da história do Tintin no Congo, o Milu é o que mais se ferra na selva, né? Ele começa sendo atacado por um papagaio, depois picado no rabinho dele. Ele detesta isso. Ele realmente é como colonizador, né? Tipo, eu detesto estar aqui. Não sei porque eu estou aqui, né? Nesse monte de selvagens. Né? Ele mostra isso. E tem aquela parte do leão, que o Milu luta com o leão, né? Que ele arranca o rabo do leão. E é mais ou menos isso, o colonizador e o colonizado. Tipo, o colonizado é um selvagem, mas o colonizador, com a sua, vamos dizer assim, com a sua figura civilizada, consegue domar o selvagem, né? Então, eu acho muito interessante a relação do Milu, porque eu acho que se a gente quer entender realmente uma parte do que o Tintin é, né, por trás do herói, olha para o Milu, o que o Milu faz. Ele é uma extensão do Tintin, né? Exatamente, ele é a extensão, não vamos dizer negativa, mas a extensão sincera do que a ideologia, a sociedade do Tintin traz. Ele é a extensão sincera, né? Ele é essa coisa, né? Tipo, não queria estar aqui, eu não gosto disso, não sei porque eu estou no meio da selva, né? E ele é muito isso. O Milu, ele é a pura sinceridade na ironia e no sarcasmo. Olha, só uma coisinha, você está falando sobre o Milu, né? O Milu é o RG, tá? O que acontece é que você vai reparar que quando o Capitão Haddock surge na cena, o Milu para de falar. Porque aí já tem um personagem hergeniano ali para representar o Hergé na história. Então, o Hergé é sempre aquele cara... O Hergé não queria escrever Tintin no Congo. Ele foi meio obrigado pelo Abel Valente a fazer isso. Ele queria fazer Tintin na América. Então, ele está ali meio a contragosto, fez uma pesquisa meio vagabunda, tem que fazer aquelas gags. Ele está louco para fazer Tintin na América. Então, o Milu representa ele sempre. No momento que surge o Capitão Haddock, o Tintin não precisa, a gente não precisa mais fazer o Milu falar, porque o Capitão Haddock fala o que ele quer falar. Sim. Então isso é bastante interessante nisso, porque todo mundo acha que o Hergé é o Tintin, mas o Tintin é um personagem amorfo. O Tintin é aquela mesma cara, nunca mudou. 30, o Tintin é um herói, né? O Tintin é o estereótipo do herói. O estereótipo para as crianças se representarem nele, mas não é o Hergé. O Hergé está ali no Capitão Haddock, um pouquinho no Tournesol, um pouco no Milu. E só para finalizar, às vezes eu acho que a gente é um pouquinho duro com o Hergé, porque ele era muito novo, o Abel Valente foi quase uma figura paterna para ele. Ele começou a fazer histórias como gags no Petit Vingtième, uma página por dia, e que ele era obrigado a fazer ele trabalhava que nem um louco, ele era obrigado a fazer uma piada todo dia, terminar a história num gancho. E se vocês verem histórias do Mickey de 1920, você vê que são ridículas. Aquele lance dele juntar a borracha e fazer um sling é ridículo. Mas esse era o tipo de história que se fazia naquela época. Se você vê filmes do Mickey, então o Hergé, ele é a esponja de cada período que ele vive. E se ele fosse refazer o Tintin soviético, o Tintin no Congo, ele tem que fazer uma outra história. Ele tinha que jogar isso e refazer. Ele bem que tentou. O Tintin soviético era uma vergonha que ele tinha. Ele nunca quis falar sobre isso. Só no final da vida dele, ele aceitou republicar como uma Collector's Edition. E depois que ele morreu, que ele começou a publicar. Tinha um monte de versões piratas do Tintin soviético. Ele não falava do Tintin soviético. E ele evitava um pouco o Congo. O Congo ele mudou o que ele podia mudar, né? Mas o que vai fazer?
Não, Manuel, aliás, você mencionou aqui no chat uma coisa, não sei se eu estou te interrompendo. não, fala aí. O que achei ótimo que você menciona que quem era verdadeiramente fã dele, quem conhece a história do Tintin, sabe que a esposa dele era fanática pelo Valer, né? Isso eu achei ótimo você ter Olha, mencionado. Que ninguém o, fala o, isso. Ela é o Hergé, louca por ele. Assim. o Hergé quase que ele foi brainwashed pelo Abbé Valés e pela Germaine. A Germaine, eu tenho entrevistas dela falando, já no fim da vida, ela defende, ela passa o tempo, ela fala que o pai do Tintin, do Milou, é o Abbé Valés. Ela fala que o Abbé Valés é que deu a ideia do Tintin no Milou para o Hergé, que sem o Abbé Valés nunca existiria Tintin Milou. E que o Abbé Valés é um grande justiçado, ele era um patriota. Pô, o cara tinha um retrato do Mussolini assinado, Abbé Valés, seguidor do fascismo. Mas ela considerava até ela morrer. O Hergé não, o Hergé evitava falar isso. Mas uma vez ele falou, eu devo tudo ao Abbé Valés. Porque o Abbé Valés apesar de ser um grande fascista, ele era um grande empreendedor. Tá? Ele criou aquela história de ficar esperando o Tintin chegar na estação. Ele criou os livros do Tintin, do Petit Venture, porque não existia livro assim de criança assim, entendeu? Com história em quadrinhos. Ele teve a ideia, vamos fazer um livro, e teve um bom sucesso. Então era um grande empreendedor, ele ajudou pra caramba o Hergé. Então é difícil para o Hergé até se dissociar dele, dizer, pô, o cara ajudou. Agora tem duas histórias para você ver como o Hergé era devotado ao Abbé Valés. Um minutinho só. Você pode até voltar, porque o Thiago está na fila um tempão para fazer uma... Desculpa. Não, eu só queria. Eu vou ter que. Eu só pedir desculpa para o Thiago aqui, só para eu fechar aqui com o Manuel. Deixa ele falar, Que é o seguinte, eu só queria só para eu fechar, porque eu vou ter que ir embora. Minha mãe está me chamando aqui que eu tinha combinado uma coisa, eu vou ter que sair. Eu queria só dizer que eu acho o seguinte. Não dá para saber qual era do Tintin. Eu concordo com você que é muito difícil a gente analisar o Tintin com as. Eu acho que eu trato ele, e quando eu escrevi sobre ele, é o seguinte, eu acho que ele é a representação do que a gente chama do racismo estrutural. Tá? Então, ele é uma representação do que era o racismo belga. E o racismo belga é terrível. Não é no nível do Valer, claro. O Valer é um cara que acabou virando prisioneiro de guerra com toda a razão. Tá certo? Agora, ele é um alerta para a gente, para o racismo que existe na nossa sociedade e no racismo extremo que existia naquela época. E essa visão colonizada, porque se a gente pega a situação se, por exemplo, eles estavam explodindo animais na África. Se fossem animais na Europa, eles não teriam representado dessa maneira. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então, assim, não é uma questão para a gente demonizar o Hergé. É para a gente entender e essa história ser um alerta para o mundo que a gente está vivendo. Mas eu concordo com você, Manuel. Eu acho que a gente tem que chegar e demonizar ele completamente, talvez não seja entender completamente a situação. E só para terminar, dizer o seguinte, que é um prazer poder ver aqui o Pedro Bolsa, porque eu ouço 1000 coisas dele na comunidade dos fãs de quadrinhos, grande tradutor. Então, é um prazer poder ter visto a sua apresentação, Pedro. Viu? É um prazer falar com você, Manuel, Marino, com todos vocês, gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Ricardo. Até a próxima, viu? Tintin na América. Com certeza. Thiago, vamos lá, Thiago. Bem, né? Primeiramente, eu acho que a gente deve, como sempre, analisar o contexto histórico, né? Que é o que a gente fez aqui. E aí, então, você percebe que a gente não pode proibir. Na minha opinião, nós não deveríamos proibir totalmente Tintin no Congo. Mas se fazer que nem a Inglaterra fez, né? Que é contextualizar essas coisas. Tipo, mais claro, uma edição para colecionador e bem grande, assim, falando sobre que aquilo pode causar, pode acabar ofendendo alguém e coisas do tipo. E que também exista alguma edição editada para quem quer ter aquilo, só que prefere uma edição editada, né? Além disso, mas a gente percebe que já na parte em relação ao Tintin em si, ou seja, a cronologia de Tintin, você percebe que na parte, que na edição que o Hergé fez depois, você tem aparições do Dupont e Dupont, ali naquela parte que ele vai pegar o trem, e também você tem uma das primeiras aparições do Hergé, né? Entre aquele amontoado de jornalistas, você tem o Hergé,
né? Que é algo que vai aparecer depois em todos os álbuns do Tintin, assim, você vai ter a aparição do EG, menos no do país dos sovietes, né? Então, você tem algumas dessas coisas que vão começar a aparecer a partir daí. Além de que a gente também tem que entender que o EG, ele vê aquilo como a sociedade da época dele, né? E ele não fez aquilo muito à vontade. Tanto que Tintin na América é aquele livro que ele queria fazer desde o começo, né? E tanto que a partir de Tintin da América você já percebe que começa a melhorar um pouquinho as histórias dele, mas Lotus Azul é a grande mudança ali. O Pedro Bolsa queria comentar, tá com a mãozinha levantada. Vamos lá. Opa, o que acontece? Foi mencionado um pouco a questão do Mickey e tal. Nos quadrinhos da época, o que o RG era bastante comum. Se você pegar a primeira história do Mickey, que é o avião de Mickey, também conhecido como Mickey na Ilha Misteriosa, ele improvisa um avião, cai numa ilha habitada por africanos, canibais e tal, e tá tudo na boa. Perto disso, Tintin no Congo é realista. A questão é, Tintin no Congo continua disponível facilmente hoje, enquanto encontrar essas histórias do Mickey não é exatamente fácil. Também, numa história muito posterior, não sei se vocês chegaram a ler o Quatro Aventuras de Spirou, publicada pelo CSSP, feita por uma pessoa que é indiscutivelmente alguém que não tem nada de racista, que era o Francan. Tem a história Spirou entre os pigmeus, em que ele encontra duas tribos de pigmeus que estão em guerra, e ele vai investigar. Uma eram pigmeus mais escuros do que os outros, mas ele descobre que os outros pigmeus nunca tinham tomado banho, e quando tomam um banho ficam todos da mesma cor e acaba a guerra. E é sério, essa história é publicada até hoje. Portanto, exatamente nessa edição que o Manuel está mostrando sem som. Boa noite. Vou dar uma pequena observação sobre a África. Sim, claro. Osamu Tezuka, quando ele escreveu o mangá Kimba, o Leão Branco, ele reproduziu os estereótipos dos europeus sobre a África. Talvez vocês saibam dessa. É o que a gente chama nos quadrinhos e também outras coisas de blackface, né? Que é aquela caracterização estereotipada dos negros, né? A gente vê isso também no Tintin, na primeira versão, antes do Hergé mexer, né? E em outras versões de outros quadrinhos mais antigos que ainda sustentam esses estereótipos aí, que já denominam esse racismo constitucionalizados, né? Mas depois o Hergé tentou tirar, ele tirou do Tintin no Congo e dos outros quadrinhos quando ele editou, mas a gente ainda encontra nos quadrinhos mais antigos, não só do Hergé, mas de outros quadrinistas, esse tipo de caracterização estereotipada que é o blackface. Na verdade, Mari, em Tintin no Congo, mesmo na recolorização, ele manteve esse arquétipo, Sim. né? Mas em Tintin na América, por exemplo, as feições dos negros já mudam. Nos álbuns posteriores dele, né, Carvão no Porão ou Perdidos no Mar, a gente vê que já é algo mais próximo de um realismo do que aquela caricatura que ele fazia. Sim. Mas olha só, eu vou mostrar uma coisa rapidinho. Francan, que era um gênio do quadrinho, tá? O Hergé dizia que era melhor que ele, tá? Vocês devem saber. Essa aqui, como o Pedro Bussa falou, o mestre Pedro Bussa, essa história aqui, olha só, por exemplo, esse quadrinho aqui, tá? Não sei se vai dar para ver. O preto, coitado, comendo banana e o Spirou passando a mão na cabeça dele, tá? Tá dando para ver aqui? Sim. Isso é absurdo, isso aqui, e é todo assim, tá? É todo assim. E o Hergé não era só o único que ele faz. Isso aqui também, mais tarde ainda, isso aqui vai ter sido em 1940, que o Francan era uma outra geração, né? E outra coisa que eles usavam também de estereótipo, né, além do desenho em si,
era a questão da linguagem, que eles faziam muito um francês errado, né? Então, aqui, eu usei essa cena aqui do trem, né? A gente vê essa caracterização, e eles usam o francês errado para mostrar que o colonizado não sabe empregar a língua corretamente, né? É como a gente faz normalmente também, a gente fazia normalmente com os nossos índios ou os nossos caipiras, que a gente costuma também desvalorizar a linguagem deles. É mais ou menos a mesma coisa que os quadrinistas faziam com os negros, né? Quando colocava balão de fala, eles empregavam esses erros gramaticais do francês. Rafael está... Vamos lá. Opa, liguei aqui minha câmera, estava escondida. Pois é, assim, sobre essa questão da representação, né, nos álbuns do Tintin, eu até falar, como vocês citaram, da questão do traço do EG, que mudou, né, conforme a obra foi evoluindo, mas ainda assim, uma coisa que me incomoda muito, isso eu li recentemente Perdidos no Mar, né, agora com o Tintin, inclusive a minha cópia aqui é da Record, né, o Tintin na África, que eu acho, enfim, quando eu era pequeno, eu li esse livro, você imaginava a África e aquela ideia, a concepção de que a África é um continente, que é tudo igual, né? Enfim, a Tintin na África, tudo é África, tudo é assim. E, obviamente, não é, né? Então, assim, só depois de muito tempo eu descobri que era o Congo, né? E essa história do Congo, que foi colonizado pela Bélgica, enfim, toda essa implicação foi uma coisa que, conforme eu fui descobrindo a história, esse álbum foi tornando-se uma coisa, assim, detestável. Acho que todo mundo tem essa relação um pouco, né, com esse livro. Mas, enfim, essa questão dos personagens negros, né, uma coisa que me incomoda muito é que mesmo depois da obra do Hergé evoluindo, né, eles nunca são personagens ativos, né, eles sempre têm essa questão de sim, senhor, e assim, mesmo no Avô no Porão, né, Perdidos do Mar, que é uma história que trata sobre trata tipo, a escravidão de uma forma muito como maus olhos, né, assim, como um grande problema da nossa sociedade, e eles libertam, né, os escravos que estão embaixo do navio. Ainda assim, esses personagens têm essas características que a gente está falando aqui, né, de erro de gramatical, aquela coisa bem bestializada, né, que é tipo os homens brancos que chegam e explicam para eles o que eles têm que fazer, eles não conseguem fazer as coisas por si mesmos. Então, assim, é uma coisa que apesar de lógico, não dessa forma que esse livro encontra, mas é uma coisa que acaba estando na obra de Hergé de uma forma ou de outra. Assim, um exemplo, ele trata muito melhor personagens que vêm do Oriente Médio, por exemplo, as obras do Tintin, quando ele vai para o Oriente Médio, do que quando tem personagens negros nas obras. Isso é uma característica que acontece até, por exemplo, no filme, né? No Tozão de Ouro, que, se não me engano, tem um personagem negro também no navio ali, e ele é, tipo, super servente também. Enfim, acho que a representação, tipo, né, do povo negro nas obras do Tintin realmente é uma coisa que tem essas implicações. E, assim, sobre essa questão de né, esse anacronismo, né, que hoje em dia, enfim, as pessoas ficam, a gente banha ou não banha essas obras, enfim. Eu tenho uma perspectiva, assim, que, assim, da minha história, acho que vários de vocês também têm, né, relações muito parecidas. Eu conheci Tintin no Congo sem saber, né, sobre essas implicações, sem ter essa discussão. E quando eu criança, eu fui apresentado à África, né, por essas obras, de toda maneira, né, essa visão colonialista e tal. E isso apresentado por uma criança sem ter essa explicação, eu acho que é um impacto muito grande, né? Porque, enfim, você acaba conhecendo muita coisa do mundo, eu conheci com o Tintin, né? Das viagens dele, atrás do mundo. Então, assim, eu imagino como é que isso impacta impacta até hoje as crianças do mundo inteiro ao lerem essas obras. Então, assim, eu acho essa questão de lógico, eu acho que o álbum tem que ser lido, né? Tem que ser colocado, mas enfim, essa questão do aviso e essa discussão que a gente está fazendo aqui é muito importante, assim, e eu vejo que falta muito, né? Enfim, não só também nessa obra, mas em outras, do próprio Tintin, enfim. E aí é mais ou menos isso, assim, essa questão de como o álbum, para mim, teve essa relação, né? E como tem sido muito bom, inclusive, essa conversa aqui, para entender várias coisas do próprio Congo que eu nunca sabia, nunca soube, enfim. Então, e assim, eu li essa obra com uma nova perspectiva, tem sido bem interessante também. Mas é mais isso, assim, eu gosto, assim, essa parte do Hergé, eu não consigo desculpar muito ele, por tudo que a gente falou aqui, né? Que assim, a gente pode falar, ele é jovem e tal, mas enfim, são coisas que a obra dele ainda manteve, né? Algumas características. Lógico, ele é um homem do seu tempo, a gente não pode fazer, né, esse exercício de julgar ele por hoje, assim, mas de certa forma eu acho que é bom a gente sempre, toda vez que lê, né, toda vez que ter contato, enxergar e, obviamente, discutir isso com olhos bem realistas, né, enfim, sempre discutindo, né, acho que o lance não é proibir ou então deixar de ler, mas sempre discutir sobre, é mais ou menos como eu penso essa questão.
Selby está na fila. Eu só Opa. quero comentar uma coisinha rápida do que o Rafael falou. Eu acho que não é uma questão de desculpar o RG. Eu acho que é uma questão de entender o momento que o RG vivia, entender a época que ele vivia. A partir do momento que você entende o momento histórico e social que ele vivia, você não vai julgar ele. Tipo, ele estava errado. Tá, mas era assim que vivia na época. Não é questão de erro ou acerto, era uma questão social, cultural e histórica da época. Então, não é questão de desculpar, é uma questão da gente entender e assim a gente entende como é que a história foi feita. Sim. Posso falar uma coisa, uma pequena comparação? Posso falar? Sim. Podemos comparar Tintim no Congo com o Sítio do Pica-Pau Amarelo? As polêmicas, tudo? Eu acho que com uma diferença. Eu não quero abrir margem para esse assunto, porque eu sei que Monteiro Lobato também é um tema polêmico, né? Mas eu acho que podemos comparar com a diferença, que o Monteiro Lobato ele era um defensor da causa racista, né? Então, ele era um defensor da eugenia, ele fazia parte de grupos, né? Ele mantinha contato com a Ku Klux Klan aqui nos Estados Unidos. Então, ele era meio que um ativista. Eu fui muito fã de Monteiro Lobato na minha infância. O primeiro livro que eu li foi Renações de Narizinho, mas eu não consigo fazer essa mesma associação dele com o Hergé, que, embora Hergé tivesse essa influência racista, mas ele não era um ativista contra a população preta, né? Vamos lá, deixa a Selby agora, tá na fila, hein? Vamos lá. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Sim. Ok, boa noite, Bruno. Prazer aqui finalmente ver um vídeo. Pedro também, que a gente se fala aí no Twitter. Eu só queria complementar um pouquinho só o que vocês estão falando sobre essa questão da contextualização da crítica. Eu terminei um trabalho recentemente sobre guerras culturais, né, que acaba abarcando um pouco essa questão sobre obras, se deve banir, se deve censurar. E eu li algumas coisas bem interessantes que falam sobre essa noção de progressofobia, que é o que a gente esquece que essa coisa da conscientização que a gente tem sobre as obras, ela não é de hoje, né? Ela é um processo histórico, né? Até a gente estava até vindo aqui pelo chat também falando um pouco, que todas essas representações, como o Pedro falou, né, de canibais, pigmeus, todos esses estereótipos negativos, eles estão muito presentes em muitas obras em quadrinhos, nos desenhos animados, na literatura, e a partir dos anos 50 é que começa a ter, no finalzinho dos anos 50, já para os anos 60 com mais força, com a ascensão dos movimentos sociais, principalmente lá nos Estados Unidos e também um pouco na Europa, que a gente vai ver, por exemplo, no Tom e Jerry, vou dar uns exemplos aqui de desenhos animados, de animação que eu pesquisei, mas a gente vai ver, por exemplo, a Mammy Two Shoes, né? Que a gente vê nos desenhos do Tom e Jerry, já havia pressões para a retirada daquela personagem já no final dos anos 50, da década de 1950. As representações negras no Fantasia foram retiradas no relançamento de 1969, né? Críticas sobre o uso de armas nessas produções de desenhos animados e quadrinhos na década de 1970, né? Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente ver que alguns acadêmicos que eu tenho lido, eles falam que às vezes a gente, até para falar um pouco sobre isso de publica ou não publica, né? E saber o seguinte, muitas dessas produções, a maioria das pessoas não sabe, elas não conhecem as versões originais, né? Então, tem desenho que você não sabe que o Mickey está portando arma, você não sabe que há representações racistas e negativas. Então, eu acho assim, como falaram, eu acho que tudo bem, eu acho que para uma divulgação massiva para crianças, em escola, enfim, eu tenho uma série de formas de divulgar isso, talvez seja realmente negativo, mas a gente não pode apagar. Eu acho que é muito perigoso o apagamento da história, porque, assim, lendo muita coisa sobre esse assunto, eu mesmo descobri coisas. Olha que eu sou como o Bruno aqui, a gente também gosta muito de Disney, né? Muitas coisas de Disney que foram apagadas, eu fui descobrir há pouco tempo, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho da conscientização, do não apagamento do Tintim, né?
Mas eu tenho também essa coisa da reflexão da conscientização, que o Pedro falou muito bem, né? Eu acho que até o caso do Monteiro Lobato realmente é mais grave, porque ele tem um papel realmente ali mais ativista. Sou contra o banimento da obra dele, mas eu acho que também tem que ser contextualizada e ter uma conscientização de uma forma diferente das outras, né? Eu acho que, nesse ponto, eu gostei muito da discussão, eu só queria parabenizar também a apresentação do Pedro também, essa parte toda histórica também, aprendi coisas aqui, detalhes que eu não conhecia, então cheguei um pouco atrasado, porque o link me foi passado com certo atraso, mas assisti a primeira reunião e fico muito contente com essa troca de informações muito ricas aqui, espero que continue aqui, eu possa continuar com vocês aqui, conferindo a discussão. Um abraço a todos. Podemos encerrar? Sim, porque tem gente já se despedindo, né? São 8 horas. Pedro Bolsa, você pode voltar para o palco, por favor? Para se despedir depois, como o pessoal falou? Posso sim. Já que não há mais ninguém a adicionar, a conclusão é a seguinte: se é um álbum realmente do início de carreira, feito contra a vontade, com uma pesquisa algo deficiente devido a pouca experiência do autor, somada com fontes muito ruins e tal. Mas, enfim, o Hergé não era racista. Ele estava num meio racista, não simplesmente o Petit XXe, mas toda a sociedade belga, e refletia isso. No próximo álbum, pode-se ver claramente que ele não era, assim como todos os posteriores, não é? Nesse ponto, a obra dele mostra claramente que ele não era uma pessoa preconceituosa. Espero que estejam aqui para ver alguém falar sobre os próximos álbuns, já que não seja eu a falar meia hora, pelo amor de Deus. Enfim, pronto. Leiam Tintin. É uma obra fantástica. Esses primeiros álbuns não são grande coisa, mas melhora, e quando melhora, melhora muito. Pedro, muito obrigado. Eu vou pedir para o Pedro Brito, você se importa, Pedro Brito, de fazer o encerramento? Pode ser? Pode, sim. Eu só queria mostrar uma última imagem que a gente esqueceu de comentar sobre uma imagem assim, bem icônica. Estão conseguindo ver aí? Só para destacar aqui, né, a diferença que havia da primeira versão para a segunda versão, em que Tintin ele dava uma aula sobre a pátria dos congoleses, que era a Bélgica, e na segunda versão virou uma simples aula de matemática, né? Então, assim, eu acho que a gente encerra esse papo de hoje, foi muito legal. Eu espero que nos próximos mais gente possa falar, mais gente possa participar, né? Tinha muita gente aí só observando, que eu vi. O chat eu nem consegui acompanhar, porque eu vi que a conversa no chat também estava bem interessante. E no mês que vem, né, Bruno, estaremos reunidos para falar sobre Tintin na América. Aí a gente vai começar a ver, melhorar o trabalho de Hergé. Eu acho que a partir desse álbum aqui, as coisas, como o Pedro Bolsa falou, começam a melhorar, né? E aí fica o convite para todo mundo. Quem já recebeu o link esse mês, não precisa mandar o e-mail de novo, porque vai receber no mês que vem. E aí eu sempre faço a postagem lá para quem tiver interesse em participar, informar seu e-mail, porque a gente envia o link sempre na véspera ou no dia, né? Como foi hoje para alguns, da transmissão, certo? Então, muito obrigado a todos aí pela participação. Valeu aí para todos. Boa noite. Valeu, até o mês de julho com Tintin na América. Boa noite, gente. Até mês que vem. Tchau, gente. Valeu aí, pessoal. Até mês que vem. Tchau. 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 Tchau.